Boa noite. Meu nome é Bruno Lopes, eu atuo como psicólogo, sou espírita e me interesso sobre o tema ufologia. E diante de algumas postagens que eu tenho observado acerca do tema data limite, eu resolvi gravar alguns comentários sobre esse tema, que é um tema que há algum tempo me interessa, que eu venho pesquisando, e dar algumas dicas, passar algumas observações, principalmente do referencial teórico que eu tenho utilizado para ir pesquisando, para ir construindo meu pensamento sobre esse assunto. Como lidar com tudo que chega acerca da, da questão do fim do mundo, do fim dos tempos, do período de transição, o que vai acontecer a partir de tal data, o que não vai acontecer. Enfim, como ter um posicionamento crítico mais firme, pautado em informações confiáveis, diante de tanta coisa que é publicada na internet, diante de tanto vídeo, de tantas pessoas que falam, muitas pessoas falam de forma eloquente, falam bonito, e muitas vezes a gente fica sem saber, como é que eu vou saber se ele está falando, se o que ele está falando é de verdade, se o que ele está falando tem base científica, tem como ser comprovado. E, enfim, porque hoje tudo é isso, né? Tudo é baseado, a ciência comprova, enfim. Então eu decidi fazer alguns comentários acerca desse assunto. Tentar fazer isso num vídeo só, eu teria que ter uma objetividade muito grande e provavelmente, para que isso fosse alcançado, eu teria que estar falando para um público que já conhecesse sobre o assunto e não apenas sobre o assunto Data Limite, o documentário Data Limite, mas com os assuntos aos quais ele também se articula. Que falar do documentário é falar de Chico Xavier, é falar de espiritismo. Falar de espiritismo é falar de Emmanuel, da relação de Emmanuel com Chico. Quais são as fontes que Chico utilizava, de onde vem a teoria, de onde vem as informações que Chico utilizou e que de alguma maneira davam ele autoridade para dizer o que disse. E ainda assim, nós aqui hoje, alguns anos depois de tudo isso, como nós podemos saber se todas essas informações que estão sendo veiculadas em nome de Chico, de fato, dizem de algo possível, de uma verdade? Então, pensando nisso, principalmente porque existem muitas pessoas que não têm fundamentação nenhuma, sabe o que é nenhuma? Para dizer absurdos que dizem. E tanto absurdos quanto em termos de rejeitar, de criticar, de dizer que não é daquela forma, quanto de dizer coisas que vão acontecer, como se elas pudessem realmente deter alguma informação e tivessem autoridade para isso. Então, não é que eu esteja me investindo de autoridade, eu estou me investindo de referências. Então, para isso, eu vou abordar o próprio documentário, Data Limite, o Livro dos Espíritos, que é o fundamental da doutrina espírita. Cito também o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro A Caminho da Luz, que fundamenta também os preceitos, né, a base do documentário Data Limite. Não podia deixar de fora o Novo Testamento, que aborda, dentre várias coisas que Jesus nos ensinou, uma em específico que tem relação, pelo menos aqui, é esta uma que eu estarei pegando para colocar a relação dela com o assunto, Data Limite. E a Gênese, que é outra obra da codificação kardeciana, que é a codificação, são os livros que fundamentam, que sustentam o Espiritismo. Então, baseado nessas obras, é possível construir um pensamento crítico para continuar a pesquisar,
sobre o que vem a ser essa proposta de moratória que, segundo o documentário, teríamos recebido 50 anos atrás. A partir de agora, 20 de julho de 2019, receberíamos então, se cumpríssemos os quesitos para que essa moratória passasse a valer, estaríamos aptos a um novo período. E é preciso fazer esses comentários para desmistificar, para que nós tenhamos uma consciência sobre o que de fato está acontecendo, o que é possível, o que é provável, e para que possamos realizar atitudes, primeiramente internas, para que tenhamos realmente condições de realizar as atitudes externas. Acredito, porque eu também gostaria que assim fosse, que a grande maioria de nós esperava algo fantástico, algo realmente extraordinário, miraculoso, no dia 20 de julho de 2019. Que os céus simplesmente se abrissem e que diversas naves viessem modificar toda a estrutura do nosso planeta, toda a estrutura de nossas vidas. Porque caminhamos num período muito difícil das relações, da vida prática, dificuldades de ordem financeira, dificuldades de ordem emocional, dificuldades de ordem espiritual, principalmente. E como um mecanismo do nosso psiquismo, ainda mais próximo de uma infância espiritual, nós tendemos a projetar, tendemos a olhar para fora a causa dos nossos problemas e esperar de fora também a solução de nossos problemas. Então, muita gente, por causa desse assunto, data limite, alimentou uma expectativa de que a partir dessa data tudo seria melhor, de que as coisas seriam transformadas a partir dessa data e de que tudo seria mais rápido em relação à melhoria, em relação ao bem. Mas algumas pessoas tiveram expectativas frustradas e essas que tiveram expectativas frustradas tendem a se desanimar ainda mais, tendem a descredibilizar, né, passam a não acreditar em mais nada e muitas vezes podem levar isso para outras pessoas, falar da experiência delas, muitas vezes com bastante informação, com bastante dados, e isso de alguma maneira serve de prova. E aí, se alguém não está preparado, pelo menos teoricamente, pelo menos com algum subsídio de informações, o emocional vai ficar muito mais suscetível, porque também está submetido a todas as adversidades que se encontram em voga, que se encontram atuando em nosso planeta nesse exato momento. Enquanto eu gravo esse vídeo, tantas barbaridades estão acontecendo no mundo. Então, como nós podemos atuar? Se algumas das coisas que nós temos feito não têm, de alguma maneira, não têm encontrado uma efetiva solução. Se vamos na igreja, se oramos, se fazemos, se buscamos o bem e não temos o resultado que esperamos. Então, além das informações que vão nos auxiliar a posicionarmos de maneira crítica diante do assunto fim do mundo, diante do assunto fim dos tempos e diante do assunto data limite,
além dessas informações que vão nos ajudar a nos posicionar, cabe também nesse vídeo, nessa série de comentários que eu farei, reflexões, assim como as que eu faço quando leio um texto desse, quando vejo um vídeo, ou até mesmo aqui, quando falo, torno-me ainda mais responsável, porque agora eu estou falando e vou publicar, então serei cobrado por algumas das coisas pelas quais eu estiver falando. E estou dizendo isso para que nós possamos olhar de uma outra forma, que depende da gente. E nesta hora, dependendo de nós, não vai importar tanto qual o tipo de formação, de onde eu venho, meu status social, qual a minha classe social, minha orientação sexual, que time eu torço, nada dessas coisas. Vai importar o quanto eu me empenho de fato em ser um ser humano melhor, em me transformar, em comparar-me comigo em minha trajetória e ao me comparar com alguém, usar isso apenas para crescer. Quando temos pessoas como Chico Xavier, por exemplo, que dentre todas as dificuldades que experimentou, dentre as fragilidades humanas que também deve ter tido, e aí as pessoas que convivem com ele podem falar muito melhor do que qualquer um de nós, que vai apenas tecer essas possibilidades, pegar um ser humano como esse, e como diversos outros que estão por aí, sem nome, fazendo de alguma forma a diferença na vida de um, na vida de outro, na vida de muitos. Então, é baseado nesse ponto que esse tema data limite tem que de alguma forma mexer com a gente. Eu me fiz essa pergunta. Eu estabeleci uma data limite para mim? Estou estendendo essa pergunta para você que me assiste. Você já estabeleceu uma data limite para você? Para você deixar de fazer as coisas que você disse que ia deixar? Para você buscar melhorar? Ou seja, para nós irmos em direção de sermos um ser humano melhor e de assim poder realmente contar com a ajuda de outras consciências, de outros seres que viriam de outros planetas, ou em relações espirituais conosco, ou até mesmo aqui, sem contar com forças exteriores, contar comigo, com você, com o nosso vizinho, um auxiliando o outro a caminhar, para transformarmos de fato nosso planeta, transformarmos de fato a nossa realidade. Esta é talvez uma das mensagens possíveis de se retirar do documentário Data Limite, que propõe uma data para uma moratória que iria nos dar condições de passar para uma outra etapa do nosso processo evolutivo, se nós cumpríssemos um aspecto moral, não entrarmos em guerra, não darmos vazão à nossa hostilidade, às nossas irritações, à nossa agressividade. Então, se há alguma coisa de essencialmente espiritual na divulgação do documentário Data Limite, e possivelmente há a visão da espiritualidade de que dali algo de útil será retirado. Que seja isso, que seja essa consciência de que nós temos que fazer esse movimento. A data limite que nós estimamos para o dia 20 de julho de 2019 foi uma estimativa.
uma estimativa contada a partir do nosso calendário, do nosso ponto de vista de contagem do tempo, que não deve ser o mesmo dessas consciências superiores, porque tendo em vista que eles podem acessar o universo, eles não vão contar as coisas a partir das nossas horas, dos nossos dias. Então, como é que a gente vai saber que os nossos cálculos batem com os cálculos deles? Como é que a gente vai saber se esse tempo que eles nos deram já não passou? Ou ainda tem mais algum tempo? Então, será que é isso que a gente tem que se concentrar? Será que é nesse ponto? De que não, vai ser no dia 20 de julho de 2019, às 19h45 da noite. Poxa, será que é assim que as consciências superiores determinam as coisas? Ou será que somos nós aqui? Penso no seguinte, porque nossos instrumentos, as nossas formas de contar e de interagir são de acordo com o nível que nós temos, e a deles, como consciências superiores, muito provavelmente se estende ao infinito. Então, se nós estamos ainda num grau que iremos chegar ao grau deles, muito provavelmente a gente ainda não aprendeu o que temos que aprender para ter o conhecimento que eles têm. Então, como que a gente iria calcular isso? Nessas obras que eu falei, nós teremos algumas informações que vão dar uma sustentação maior para algumas respostas que a gente já adquiriu, e principalmente para que as perguntas que nós fizermos sejam perguntas mais construtivas, que não apenas respondam a questões como acertou ou errou a data limite, mas o que eu posso retirar disso? O quanto que isso vai ser útil na minha vida prática, para agora, para futuramente, e se eu acredito realmente que a vida não se resume ao planeta Terra, ela também não deve se resumir a uma única vida, a uma única carne, a um único corpo. Muito provavelmente, se existem outros planetas, deve existir a possibilidade de ir lá eu reencarnar. Então, por aqui a gente fica provocando aí algumas reflexões, provocando aí algum interesse em buscar mais fontes que possam nos auxiliar a responder velhas perguntas e a desenvolver novas perguntas que vão realmente nos possibilitar uma outra trajetória. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma e que possamos contribuir mutuamente. Um grande abraço.